agora o assunto é título de crédito, é um assuntozinho danado, vamos trabalhar. A base para a elaboração das questões de tributário foi a Constituição Federal. A base para a elaboração das questões de direito empresarial em títulos de crédito foi uma sinopse, tá? Então, a gente vai perceber uma diferença de dinâmica. Por quê? Porque quando você elabora questões em cima de sinopse, você agrega elementos doutrinários, né? Então, isso vai trazendo uma dinâmica maior. Eu pretendo fazer isso também com o direito tributário, mas inicialmente eu estou com vontade de fazer essa imersão, conhecer melhor a legislação tributária, né, no que diz respeito à Constituição e ao Código Tributário. O que não, eu queria sempre deixar aberto a sugestão de vocês. Por exemplo, estamos estudando empresarial, professor, está despencando uma lei aí, sociedade anônima, né? A recuperação judicial. Então, a gente poderia focar nas. Claro que sim. Agora, eu entendo que existem disciplinas, existem conteúdos dentro do direito empresarial que são extremamente necessários para outras áreas, que é, por exemplo, a ligação de título de crédito com protesto, né? Então, a gente precisa eliminar essas disciplinas mais básicas. Então, recomeçando, João, empresário do ramo de importação de equipamentos hospitalares, emitiu uma nota promissória em favor de um fornecedor internacional para garantir o pagamento de mercadorias adquiridas. Meses depois, em nova negociação com uma indústria nacional, aceitou uma duplicata mercantil vinculada ao fornecimento de materiais complementares. Surgiu-lhe então a dúvida acerca da legislação aplicável a cada título, já que o Código Civil também prevê regras gerais sobre a matéria. Considerando que a disciplina jurídica dos títulos de crédito não é codificada em um único diploma e que cada espécie possui uma regra, lei especial própria, é correto afirmar que a nota promissória e a duplicata mercantil estão sujeitas, respectivamente, a diferentes diplomas legais específicos com aplicação subsidiária do Código Civil. Olha que riqueza de enunciado, né? O examinador aqui está oferecendo para nós a possibilidade de nós refletirmos a respeito dos diferentes, né, das diferentes fontes normativas que lidam, né, com cada uma dos títulos de crédito. Então, vamos para a leitura das alternativas. Tanto a nota promissória quanto a duplicata são regidas unicamente pelo Código Civil, por ser lei geral? Letra B. Não. A nota promissória. Muito bem, Janine. A nota promissória é regida pelo Código Civil. Vamos fazer primeiro a leitura das alternativas, e aí depois a gente vai, cada uma delas, para ver como nós nos portamos diante delas. Ah, sim, desculpa, professor. Eu achei que já era para responder. Não tem problema nenhum, Desculpa. eu percebi, não tem problema nenhum, tá? Então, letra B. A nota promissória é regida pelo Código Civil enquanto a duplicata se sujeita à Lei Uniforme de Genebra. C. A nota promissória é regida pelo Decreto 57.663 de 66 e a LUG, né, a Lei Uniforme de Genebra, e a duplicata pela Lei 5474 de 68. Letra D. Ambos os títulos são regidos exclusivamente pelo Decreto 57.663 de 66, sem aplicação subsidiária do Código Civil. Letra E. Ambos os títulos são regidos pela Lei 5474 de 68, sem aplicação do Código Civil ou da LUC. Quais os títulos que estão em questão aqui? Nota promissória e duplicata mercantil. Vocês querem já partir para o gabarito ou querem fazer uma brincadeirinha aqui de a gente descobrir qual é a correta? Vamos tentar acertar. Marito, Vamos lá. Não, é a letra A. A letra A, verdadeiro ou falso? falsa. É, porque a duplicata tem a lei, né? Então é falso. A nota Vai promissória. saber o número da lei? 5.474. Vamos lá. A nota promissória é regida pelo Código Civil, enquanto a duplicata se sujeita à Lei Uniforme de Genebra. Falsa. Falsa.
Falsa. Eu estou votando com o relator aqui. A nota promissória é regida pelo decreto 57.663 de 66, que regulamentou a LUG, né? E a duplicata pela lei 5474 de 68. Verdadeira ou falsa? A segunda parte Verdadeira, tá certo. verdadeira. Muito bem. Ambos os títulos são regidos exclusivamente pelo decreto 57.663 de 66, sem aplicação subsidiária do Código Civil. Falso. Falsa. Falsa. Ambos os títulos são regidos pela Lei 5474 de 68, sem aplicação do Código Civil ou da LUG. Falso. Falsa. Ó, tô confiando em vocês, hein? Letra C, muito bem. E a fundamentação? Assim, tratando-se de letra de câmbio e nota promissória, aplica-se o decreto 57666 de 66, Lei Uniforme de Genebra, LUG. Duplicata, aplica-se a Lei 5474 de 68, cheque, aplica-se a Lei 7357 de 85, e aqui o artigo 903, salvo, provavelmente do Código Civil, né? Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse Código. Vital essa questão aqui, né? Muito importante mesmo. Então vamos para a próxima. Quem pode ler para a gente? Próximo, professor. Por gentileza, Marli. Considerando a legislação aplicável aos títulos de crédito, avalie as seguintes assertivas elaboradas por um candidato em estudo para concursos. 1. A letra de câmbio e a nota promissória são disciplinadas pela Lei Uniforme de Genebra, recepcionada no Brasil pelo Decreto 57.663 de 66. 2. O cheque é regulado pela Lei 7357 de 85, sendo lei especial destinado a essa modalidade, certo? 3. A duplicata mercantil é regida pela Lei 5474, a qual estabelece normas específicas de emissão, aceite e protesto. E 4, o Código Civil aplica-se de forma subsidiária, funcionando como teoria geral para títulos de crédito, especialmente os atípicos ou inanimados. Marli, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho para a gente ver como é que está a nossa retenção. A proposição de número 1, a letra de câmbio e a nota promissória são disciplinadas pela Lei Uniforme de Genebra, recepcionada no Brasil pelo Decreto 57.663 de 66, verdadeiro ou falso? Falsa. Todos vão na falsa? Eu vou na falsa também. Muito bem. O cheque é regulado pela Lei 7357 de 85, sendo lei especial destinada a essa modalidade, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeiro. A duplicata mercantil é regida pela Lei 5474 de 68, a qual estabelece normas específicas de emissão, aceite e protesto? Verdadeiro. Verdadeira. O Código Civil aplica-se de forma subsidiária, funcionando como teoria geral para títulos de crédito, especialmente os atípicos ou inominados? Eu vou de verdadeira. Eu Verdadeiro. também. Sem Eu também. convicção. Eu também. Então vamos lá. Gabarito, letra 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 C, né? C? I. Mas eu acho que a 1 está correta, pelo que foi lido no final, na questão anterior, incluía a letra de câmbio câmbio? junto na mesma lei. Era? A letra E diz que todas estão todas corretas. estão corretas. Por favor, Marli, Na leia para questão número 1, que o senhor leu, constava aí. Muito bem.
Número É isso 1. mesmo, tá certo. A letra de câmbio e a letra de câmbio e a nota promissória são disciplinadas pela Lei Uniforme de Genebra, recepcionada no Brasil pelo Decreto 57663 de 66. Ótimo. Leia a 2 para gente. Todas elas, por favor. O cheque é regulado pela Lei 7.357 de 85, sendo lei especial destinada a essa modalidade. 3. A duplicata mercantil é regida pela Lei 547468, a qual estabelece normas específicas de emissão, aceite e protesto. 4. O Código Civil aplica-se de forma subsidiária, funcionando como teoria geral para títulos de crédito, especialmente os atípicos ou inanimados. Muito bem. Por favor, leia para nós ali, a fundamentação. A fundamentação. Assim, tratando-se de letra de câmbio e nota promissória, aplica-se o Decreto 57.663 de 66, que é a Lei Uniforme de Genebra, LUG. A duplicata aplica-se a Lei 5.464 de 68. Cheque aplica-se a aplica-se a Lei 7.357 de 85. Salienta-se que o Código Civil possui capítulo específico acerca dos títulos de crédito. Artigo 903, salvo disposição especial diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse Código. Muito É que, bem. na realidade, a confusão, pelo menos que eu fiz, é confundir a primeira letra de câmbio e nota promissória com duplicata. Foi falta de atenção. Na verdade, a gente está fazendo a lição de casa, que é justamente a familiarização. Eu preciso ser sincero com vocês, eu estava inseguro em todas elas, mesmo que a gente ainda tendo acabado de ler. Então, estou menos Eu inseguro. esqueci da letra de câmbio, a gente acabou de ler, né? Esqueci da Isso, letra de câmbio. realmente. Eu errei por excesso de segurança, viu? Mas eu já errei porque não sabia mesmo. Não tem desculpa. Professor, eu ia Pode- perguntar como é que os colegas sabem decorar assim, o número da lei, do que trata. Eu não tenho essa facilidade de olhar o número da lei e saber o que é. Você sabe, Jéssica, eu também não. Mas eu vou te dizer uma coisa. A persistência, a repetição, ela vai trazendo a familiaridade para a gente. Então, o que que a gente nunca vai conseguir é, numa primeira leitura, segunda leitura, estar decorando lei. Agora, hoje a gente estudou isso aqui, passa mais uns dias, você faz uma revisãozinha. Então, você pode até, de repente, não decorar, mas você bate o olho na alternativa, você já sabe. Então, isso é muito positivo. Quem pode ler a questão de número 3, por favor? Eu posso. Vamos lá. Por O favor. Código Civil de 2002, ao tratar dos títulos de crédito, estabelece um regime que não tem por finalidade substituir as leis especiais já existentes, mas sim servir como estrutura de base geral para situações que não se enquadram em títulos típicos. A leitura do artigo 903 demonstra que o Código somente se aplica quando não houver lei específica, o que torna sua incidência de caráter subsidiário. Nesse contexto, a doutrina destaca que o Código Civil funciona como verdadeira teoria geral aplicável aos títulos de crédito atípico ou inominados, mantendo-se inalterada a regência legal própria dos títulos nominados, como cheque, duplicata, nota promissória e letra de câmbio. Assim, a correta compreensão da função do Código Civil exige reconhecer seu papel integrativo e não substitutivo no sistema. Pode A. ir. O Código Civil é a única norma aplicável a todos os títulos de crédito, unificando sua disciplina. B. O Código Civil é aplicável como lei principal aos títulos típicos, afastando a legislação especial. C. O Código Civil é subsidiário e constitui uma teoria geral aplicável, sobretudo, aos títulos atípicos.
D. O Código Civil é restrito aos títulos cambiais sem repercussão dos demais títulos. E. O Código Civil não se aplica de forma alguma aos títulos de crédito. Qual delas? Para mim, é a. Pera lá. Já saber. Código Civil. Letra C. É a C. Letra Para mim, é a C. C. Letra C de casa, né? Muito bem. Quem está lendo para nós, leia o gabarito, por gentileza, e Gabarito é a letra C. O hum, Código Civil é subsidiário e constitui uma teoria geral, aplicável sobretudo aos títulos atípicos. muito bem, Lana. A Agora, fundamentação é. Vamos lá. Perceba, portanto, que a aplicação do Código Civil é subsidiária. De acordo com o André Santa Cruz, as disposições do Código Civil, em princípio, não se aplicam aos títulos de crédito nominados típicos, que possuem legislação especial. O Código Civil funciona, pois, na parte relativa aos títulos de crédito, como uma teoria geral para os chamados títulos atípicos ou inominados, isto é, que não possui lei específica. muito bem, Lana, obrigado. Aqui nós vamos para número 4. Quem pode ler para a gente? Ficar muito atentos a esses enunciados, porque tem muito conhecimento, muita informação boa no enunciado para a gente. Em uma aula, Denise. em uma aula, posso ler, Henrique? Ó, Em uma aula de direito empresarial, o professor Marcos solicitou a seus alunos que comparassem os conceitos de título de crédito elaborados pela doutrina clássica e pela legislação. Um dos estudantes afirmou que o Código Civil, em seu artigo 887, praticamente reproduziu o conceito de Cesare Vivante, que descreve o título como documento necessário ao exercício de um direito de natureza literal e autônoma. Outro colega complementou dizendo que, para Fábio Ulloa, tais títulos representam obrigações pecuniárias, distinguindo-se da obrigação em si justamente porque a representam. Considerando as posições apresentadas, assinale a alternativa correta quanto ao conceito e à natureza dos títulos de crédito. muito bem. O Código Civil afastou-se totalmente da concepção de Vivante, adotando entendimento diverso. Para Fábio Ulloa, os títulos de crédito se confundem com a própria obrigação pecuniária que contém. O conceito legal brasileiro de título de crédito é praticamente idêntico ao de Cesare Vivante. A doutrina de Vivante é incompatível com a posição doutrinária de Fábio Ulloa sobre os títulos de crédito. O Código Civil definiu os títulos de crédito como meros instrumentos de prova documental sem autonomia. Muito bem. Antes de respondermos, Edenir, eu vou pedir gentilmente que você leia o enunciado novamente para a gente. Coisa triste a gente começar a responder e vem uma pergunta sobre a concepção do vivante e a gente já não lembra mais o que estava no enunciado. Então, Exato. para Em evitar. uma aula de direito empresarial, o professor Marcos solicitou a seus alunos que comparassem os conceitos de título de crédito elaborados pela doutrina clássica e pela legislação. Um dos estudantes afirmou que o Código Civil, em seu artigo 887, praticamente reproduziu o conceito de Cesare Vivante, que descreve o título como documento necessário ao exercício de um direito de natureza literal e autônoma. Documento necessário ao exercício de um direito de natureza literal e autônoma. Código Civil, artigo 887. Outro colega complementou dizendo que para Fábio Ulloa, é assim mesmo, professor, que pronuncia? Isso mesmo, Fábio Ulloa. Fábio Ulloa, tais títulos representam obrigações pecuniárias, distinguindo-se da obrigação em si,
justamente porque a representa. Considerando as posições apresentadas, assinale a alternativa correta quanto ao conceito e à natureza dos títulos de crédito. Muito Para bem. Vivante, o título é como um documento necessário ao exercício de um direito de natureza literal e autônoma. Muito bem. Para Fábio Ulloa, tais títulos representam obrigações pecuniárias, distinguindo-se da obrigação em si, justamente porque a representam. Muito bem. Agora sim, muito obrigado. Agora a gente vai. Eu gosto muito desse método de insistir, de ir batendo. Por quê? Porque quase sempre nós temos uma certa dificuldade de lembrar, porque a nossa cabeça está, assim, a gente está brigando para ela voltar aqui e prestar atenção. Quando a gente faz uma leitura e vai para umas alternativas que exigem a leitura e a gente já não consegue lembrar, e a gente volta para a leitura, a gente volta já com um nível de atenção muito maior. Então, esse exercício, de vez em quando, a gente tem que fazer. Vamos analisar as alternativas. De acordo com o enunciado, o Código Civil afastou-se totalmente da concepção de vivante, adotando entendimento diverso. Ele afastou ou copiou? Falso. Falso, copiou. Ele copiou. Artigo 887. Isso, agora nós estamos valentes, agora a gente fica atrevido. B. Para Fábio Ulloa, os títulos de crédito se confundem com a própria obrigação pecuniária. Se confundem ou só representam a obrigação pecuniária? Representam a obrigação pecuniária. É verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. O conceito legal brasileiro de título de crédito é praticamente idêntico ao de César e Vivante? Verdadeiro. Verdadeiro. Olha. A doutrina de Vivante é incompatível com a posição doutrinária de Fábio Ulloa sobre os títulos de crédito? Acredito que se complementa, né? Falso, né? Falso. Exatamente. Eu também acredito que se complementa. Aí tá fácil, porque só tem uma certa, né? O resto é tudo falso. Ah, não conta, Lana. Esse era o meu segredo. Letra E. O Código Civil definiu os títulos de crédito como meros instrumentos de prova documental sem autonomia? Com autonomia. Com autonomia. É fato. Muito bem. Por gentileza, Edini, lê para nós. Agora a gente já. Vamos lá, vamos fazer a lição de casa, tá? Leia, por favor, a alternativa. Perdão, fiz errado aqui. É a C, né? O gabarito e a alternativa. Gabarito letra C. O conceito legal brasileiro de título de crédito é praticamente idêntico ao de César e Vivante. Muito bem, a fundamentação. Fundamentação. Segundo César e Vivante, título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo, nele mencionado. O Código Civil, por sua vez, praticamente copiou o conceito de Vivante em seu artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Para Fábio Ulloa, os títulos de crédito são documentos representativos de obrigações pecuniárias. Não se confundem com a própria obrigação, mas se distinguem dela na exata medida em que a representam. Muito bem. Essa pergunta, aquela comparação do Vivante com o Ulloa, se é complementar ou não, eu achei interessante. Por quê? Porque na concepção de Vivante, o título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Eu acho que aqui, pela própria definição do Vivante, a gente já, quando diz assim, do direito nele contido, nós já temos uma diferenciação. Que o título de crédito é uma coisa e o direito nele contido é outra. Que é justamente o que o Fábio Ulloa diz. Os títulos de crédito são documentos representativos de obrigações pecuniárias. Tudo bem? Vamos para a próxima. Quem pode ler a 5 para a gente?
Eu posso, professor? Tudo bem, Marli. Considerando as definições doutrinárias e legais acerca dos títulos de crédito, analise as assertivas. 1. César e Vivante define título de crédito como documento necessário para exercício de direito literal e autônomo nele mencionado. 2. O artigo 887 do Código Civil praticamente reproduz a definição de vivante ao Acabou o som, Marli. Ao caracterizar o título de crédito como documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. 3. necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele contido. 3. Para Fábio Lhoa, os títulos de crédito não se confundem com a obrigação, mas a representam enquanto documentos vinculados a obrigações pecuniárias. E 4, os títulos de créditos possuem atributos próprios reconhecidos pela doutrina, como a negociabilidade e a executividade. Muito bem. Vamos fazer a análise das proposições. A primeira, César Vivante define o título de crédito como documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todos concordam? Sim. 2. O artigo 887 do Código Civil praticamente reproduz a definição de vivante, ao caracterizar o título de crédito como documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 3. Para Fábio Lhoa, os títulos de crédito não se confundem com a obrigação, mas a representam enquanto documentos vinculados a obrigações pecuniárias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Títulos de crédito possuem atributos próprios reconhecidos pela doutrina, como a negociabilidade e a executividade? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, por favor, Marli, a letra E, leia para nós as alternativas apontadas como corretas. Todas. Todas. Das alternativas. César Vivante define títulos de crédito como documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. 2. O artigo 887 do Código Civil praticamente reproduz a definição de vivante, ao caracterizar o título de crédito como documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. 3. Para Fábio Lhoa, os títulos de crédito não se confundem com obrigação, mas representam enquanto documentos vinculados a obrigações pecuniárias. 4. Os títulos de crédito possuíam atributos próprios reconhecidos pela doutrina, como a negociabilidade e a executividade. Muito bem. Eu acho que a gente pode pular a fundamentação, porque todas estão corretas e a gente já leu várias vezes. Vamos para 6. Henrique, você desistiu de ler ou está interessado em nos auxiliar? Vamos lá. Ué. Bora lá. Você tinha pedido antes, né? E vamos dar essa. É. O estudo do conceito de direito de títulos de crédito revela que esses documentos não apenas formalizam obrigações pecuniárias, mas conferem a elas características especiais que facilitam sua circulação e cobrança. Enquanto César Vivante os definiu como documentos necessários ao exercício de um direito literal e autônomo, o Código Civil acolheu essa visão no artigo 887. Já Fábio Lhoa ressalta que os títulos não se confundem com a obrigação, mas a representam de maneira instrumental. Além disso, a doutrina destaca a negociabilidade, que permite a rápida circulação do crédito, e a executividade, que assegura a efetividade da cobrança. À luz desses elementos,
Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de atributos essenciais dos títulos de crédito. Letra A. Representatividade e prescritibilidade. Letra B. Autonomia e literalidade. Letra C. Negociabilidade e executividade. Letra D. Formalidade e inoponibilidade. Letra E. Circulação e tipicidade. Muito bem. Leia para nós É, a alternativa. Era para a gente fazer. é. Me Mas precipitei. Eu ia errar, eu ia marcar B, ó. É mesmo. Essa aí é a letra C. Peraí. Então, é a negociabilidade e a executividade. Leia a fundamentação para a gente, por favor. Gabarito C. Fundamentação. A doutrina costuma dizer que os títulos de crédito são dotados de dois atributos especiais: negociabilidade, facilidade na circulação, negociação do crédito, e executividade, maior efetividade e celeridade na cobrança do crédito. Muito bem, muito bem. Vamos Professor, para. Pode falar. eu gostaria de fazer uma observação, Foda-se. por Fique à gentileza. vontade. Fique à vontade. É que também. Está conseguindo me ouvir? Perfeito, Sim. está nítida a voz. Maravilha. É que essa alternativa B também não me parece errada. Não, a C está correta. Porque também são características dos títulos de crédito, autonomia e literalidade. Eu concordo. Autonomia, com certeza, né? Tanto que o Fábio, a questão até do Fábio Lhoa fala ali que ele não se confunde com a obrigação, né? Então, ou seja, ele é autônomo. E a Exatamente. literalidade também é uma das características que eu já Muito tinha bem. Então, verificado antes. vamos deixar aqui marcado. Eu tive, Vamos marcar para recorrer. Vamos marcar para recorrer Para para recorrer, né? Esse a princípio, examinador eu safado. também pensei na autonomia e literalidade. Agora, dentro do direito, são duas coisas que são atributos e características, né? Será que a autonomia, será que se há uma distinção? Porque, na realidade, uma das principais características do título de crédito é a autonomia e literalidade, né? E é a teoria do Aí Lafont, é né? um Que direito direito literal e literal e autônomo. autônomo, né? Muito bem. Então, assim, tem que realmente impugnar, né, professor? Se for FGV, vocês vão Tem, perder. Tem que recorrer. Se for FGV, vai ser improcedente. Então, tá bom. E para complementar, tem uma outra ainda também que sempre é bem falado, que é a cartularidade. Cartularidade. Essa A é uma outra também. cartularidade foi. Você quer falar um pouquinho a respeito dela, Denis? Não tenho muita bagagem para poder destrinchar Não, essa característica. A tem. cártula é o título, tanto que aí tem uma questão, eu falei que não tinha e acabou vindo na mente aqui, né? A gente às vezes acha que não sabe. É que essa questão até da cartularidade, hoje ela está até um pouco mitigada por conta das questões dos títulos eletrônicos, né? Tanto que nós vimos lá na questão do protesto, que você pode fazer o protesto por meio de Indicação. comunicados eletrônicos ali do título, né? Então, já existe uma mitigação com relação a este princípio, mas é uma característica também. Muito bem. Como eu sou do tempo dos doutrinadores clássicos dos títulos de créditos, eles frisavam muito da cartularidade, né, a necessidade da cartularidade. E como o colega muito bem ressaltou, né, é uma questão que hoje vem sendo mitigada, né, com a previsão normativa da emissão de título Eletrônico. eletrônico. Muito bem. Muito bem. Professor, e Pode qual foi o falar. erro da letra E? Circulação e tipicidade. Circulação e tipicidade. Aqui, Aparentemente
Ó, Também aqui diz, ó, além disso, a doutrina destaca a negociabilidade que permite a rápida circulação do crédito e a executividade que assegura a efetividade da cobrança. Em relação ao tipo de crédito, para nós falarmos em tipicidade, nós precisaríamos reconhecer que o título de crédito, para ser assim considerado, ele precisaria estar previamente previsto em lei. E aí eu pergunto, existe a tipicidade, ela se aplica aos títulos de crédito, ou nós temos títulos de crédito inominados? é verdade, Ati. Se nós tivermos títulos de crédito inominados, que são aqueles que o Código Civil abrange, a tipicidade cai por terra, né? É verdade. Tudo bem? Obrigado. Mas eu achei bem legal a pergunta. Forçou a gente a buscar. Vamos para o sétimo? Quero ver se a gente consegue manter uma média sempre assim próxima a 15 questões resolvidas por encontro, para que a gente possa manter a produtividade. Vocês viram lá que eu divulguei que de segunda-feira para cá, até ontem à noite, a gente já tinha visto 91 questões. Posso ler, professor? Por favor, Denis. Carla, empresária do ramo de confecções, recebeu uma duplicata mercantil emitida por fornecedor e pretende utilizá-la como garantia em um financiamento bancário. O gerente, ao analisar o título, destaca que sua validade depende do preenchimento de requisitos específicos previstos na legislação própria, sem os quais o documento perde a eficácia. Essa observação está diretamente relacionada à característica dos títulos de crédito que exige o atendimento a requisitos formais indispensáveis para sua validade e circulação, de modo a assegurar segurança jurídica às partes envolvidas e previsibilidade das obrigações nele contidas. Aí deve ser a alternativa correta, né? Letra A. Os títulos de crédito são bens imóveis. B. Os títulos de crédito são documentos formais. C. Os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais. D. Os títulos de crédito possuem natureza pró-soluto. E. Os títulos de crédito são obrigações novatórias. Muito bem. Pró-soluto se opõe ao pró-solvendo, né? É a única coisa que eu sei. Agora Então vamos lá. Qual é a alternativa que melhor se aplica aqui? para mim a letra C. Letra C, né? Sem dúvida alguma. Vamos lá. E Bem, perdemos o ponto, hein? Pois é. Vamos dar uma Eu ia olhadinha. eu ia falar B, mas como o Denis sempre acerta, né? Eu falei, tá Querido certo. Ana. Efeito manada. Alguém? Será que não houve uma condição com relação a protestos e execução? Porque os títulos de crédito não são, não são executados extrajudicialmente. Na realidade, eles são protestados, não é isso? Mas essa terminologia, título executivo extrajudicial, ela já está, me parece, no Código de Processo Civil, né? São títulos executivos extrajudiciais. Ah, está? Sim, sim. Essa terminologia, ela é título executivo extrajudicial. Ou seja, são títulos que não são produzidos no âmbito do Poder Judiciário, mas que ensejam ações de execução, Bom, tornando vou ver. desnecessária o processo de conhecimento. Por isso, título executivo extrajudicial.
não está errada. Para essa C estar errada, nós precisaríamos ler novamente o enunciado, porque dizer que ela está Professor, errada não dá, né? posso, eu posso passar aqui um resultado aqui da inteligência artificial aqui que me parece verdadeiro. Então a pergunta que eu fiz foi: todos os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais? Porque ali ele fala de forma genérica, né? Sim. Então a resposta é que não, nem todo título de crédito é automaticamente um título executivo extrajudicial. Um título de crédito só se torna um título executivo extrajudicial se preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos em lei, que são o rol dos títulos taxativos do artigo 784 do CPC. Exemplos de título de crédito que não são considerados executivos extrajudiciais incluem a letra de câmbio, nota promissória, debênture e cheque. O cheque é estranho, né, ele falar aqui, porque o cheque é ordem de pagamento à vista, mas claro que só o título em si ele não é título executivo, ele talvez precise Preencher os requisitos, né? Formalidade, será? ou que ele tenha a devolução, né? Talvez seja por isso. Porque daí ele não é exigível enquanto você não levar ao banco. Quando o banco devolve a emissão, então significa que ele não teve fundos, ele passa a ser exigível a cobrança por meio de título executivo. Estou fazendo esse raciocínio aqui. Não, faz todo Mas, sentido. enfim, a letra de é uma ordem de pagamento enviada a alguém, sacador a outra pessoa. Então, ele não seria um título executivo extrajudicial. Eu vou até dar uma olhadinha no artigo do CPC para ver se prevê aqui a letra de campo, para ver se aí está Olha, correta. o que você está falando, Denis, bate bem ali com o que diz o gerente, ao analisar o título, destaca que sua validade depende do preenchimento de requisitos específicos previstos na legislação própria, sem os quais o documento perde eficácia. Embora Quer dizer, o a código formalidade, né? A formalidade. Ainda no final, essa observação está diretamente relacionada à característica dos títulos de crédito que exige o atendimento a requisitos formais indispensáveis para sua validade e situação, de modo a assegurar a segurança jurídica às partes envolvidas. Muito bem. O que diz aqui na fundamentação? Muito pouca coisa, né? Documentos formais devem observar os requisitos essenciais previstos na legislação cambiária. Não explicou muita coisa, não. Vamos para a próxima? Quem pode ler a 8 para a gente? O fato de a gente ter ido para a próxima não quer dizer que a gente não possa voltar em algum ponto aí, é só gritar que a gente volta. Posso ler? Por Vamos lá. favor, Rani. Considerando as características atribuídas pela doutrina aos títulos de crédito, avalie as assertivas. Inciso 1. São considerados bens móveis, seguindo o regime jurídico previsto nos artigos 82 a 84 do Código Civil. Inciso 2. A posse de boa-fé de um título de crédito pode gerar efeitos similares à aquisição de propriedade em razão de sua natureza circulatória. Inciso 3. São títulos de apresentação, já que a exibição do documento é condição indispensável ao exercício do direito nele previsto. Inciso 4. Configura um título executivo extrajudicial por representar a obrigação líquida e certa nos termos dos artigos 784 do CPC. Muito bem. Vamos analisar uma por uma? O item 1, assertivo número 1. São considerados bens móveis, seguindo o regime jurídico previsto no artigo 82 a 84 do Código Civil. Não é a primeira vez que ele toca nessa questão, né, de ser bem móvel, bem imóvel. Eu, particularmente, não faço a menor ideia. 2. Eu não teria opinião na 1. Qual é a opinião de vocês? 2. A posse de... Oi? Falso? Eu acho que são móveis. Agora só esse 82, 84 aí. Vamos colocar um verdadeiro aqui. É. A posse de boa-fé de um título de crédito pode gerar efeitos similares à aquisição de propriedade,
em razão de sua natureza circulatória. Faço a menor ideia do que ele está falando aqui. Eu acho que seria falso. Falso? São títulos de apresentação. Eu acho que é verdadeiro, viu? Eu acho que é verdadeiro. Vou colocar aqui, ó, é uma decisão monocrática. 3. São títulos de apresentação, já que a exibição do documento é condição indispensável para o exercício do direito nele previsto. Será que é indispensável? Pela cartularidade, sim. Mas e agora? Eu vou pelo Verdadeiro. verdadeiro. Verdadeiro? Tá ótimo. Eu vou pelo falso. 4. Configura um título executivo extrajudicial por representar a obrigação líquida e certa nos termos do artigo 784. Você encontrou aí, Denis, o artigo 784? Poderia ler ele para a gente? Eu estava procurando outra questão aqui, mas já 784. acho aqui. Se quiser ir para o gabarito, enquanto eu localizo aqui, Tudo professor. bem. Não Vamos. se inclui na garantia o sinistro 784, né? Do CPC. Do CPC? CPC. Pensei que era do Código Civil, que não tinha nada a ver mesmo. Olá, CPC. E, ó, são títulos executivos extrajudiciais. Muito bem. Vem uma relação enorme. Aí vem a letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e o cheque. Eu acho que seria essa, né? Porque as outras vêm escritura pública, documento particular, instrumento de transação, contrato. Sim. Não são títulos executivos extrajudiciais. São títulos executivos extrajudiciais, São mas não títulos são títulos de executivos crédito. extrajudiciais. Mas não são títulos de crédito, né? Muito bem. Vamos para gabarito. Letra E. Está dizendo que todas estão corretas. Então, a gente pode afirmar pelo gabarito que são bens móveis Mas, que... Pode falar. pelo gabarito, todas estão corretas? Todas Sim. estão corretas. Sim. Então, que a posse de boa-fé pode gerar efeitos similares à aquisição de propriedade, que são títulos de apresentação, já que a exibição do documento é condição indispensável, é a cartularidade, por isso que eu botei falso, me lasquei. Configura um título executivo extrajudicial por representar a obrigação líquida e certa nos termos do artigo 784. Quem estava lendo para a gente? Eu. Você, Lana? Pode ler a Aham. fundamentação? Então vamos lá, né? Todas estão corretas. A Isso. fundamentação. Bens móveis. Segue o que dispõe o artigo 82 a 84 do Código Civil, sujeitando-se aos princípios que norteiam a circulação de bens móveis. Título de apresentação, por serem documentos necessários ao exercício dos direitos neles contidos. Título executivo extrajudicial, por configurarem uma obrigação líquida e certa nos termos do artigo 784 do CPC. Perfeito. É uma interpretação bem conservadora, né? Quem pode ler a 9? Aí naquela outra questão que tinha umas alternativas como título extrajudicial, ela não era certa, né? Qual que é, Jéssica? A questão que a gente olhou antes, a resposta certa era que era um documento formal, e dentre as alternativas tinha que era um título executivo extrajudicial. Vocês Pois querem que é. eu leia? Você quer que eu Até que leia nós falamos com o verdadeiro, né? Você quer que eu aqui. leia os artigos de 82 a 84, que são dos bens móveis, que são títulos? Faz favor. Ó, dos bens móveis, são artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Inciso 1. As energias que têm um valor econômico. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. É aquela lá da propriedade.
Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Olha, eu ia errar. Fazer. Bem, então segue o mesmo regime, né? Um pouquinho. Deixa eu ver que eu me perdi. Tudo bem. Vamos para 9. Quem pode ler para nós? A natureza das obrigações cambiárias enseja discussões acerca do modo como se dá o pagamento da dívida representada por título de crédito. A doutrina majoritária afirma que, em regra, a emissão e a entrega do título ao credor têm natureza pró-solvendo, o que significa que o devedor apenas cumpre a obrigação quando efetivamente paga o valor devido, e não com a simples emissão do documento. Excepcionalmente, admite-se que a emissão do título tenha natureza pró-soluto, hipótese em que a obrigação primitiva se extingue de imediato com a entrega do título ao beneficiário. Nesse contexto, assinale a alternativa correta sobre a regra geral aplicável às obrigações representadas por títulos de crédito. Muito bem. Em regra, a emissão do título é pró-soluto, extinguindo a obrigação causal. A emissão do título é sempre novatória, afastando a relação subjacente. A emissão do título é pró-solvendo, não extinguindo de imediato a obrigação causal. A emissão do título equivale automaticamente ao pagamento da dívida. A emissão do título não tem relação com a obrigação causal que o originou. Eu acho que vale a pena voltar um pouquinho ali e fixar a diferença entre A doutrina pró-solvendo majoritária e afirma que, em regra, a emissão e a entrega do título ao credor têm natureza pró-solvendo. A emissão e a entrega do título ao credor têm natureza pró-solvendo, o que significa que o devedor apenas cumpre a obrigação quando efetivamente paga o valor devido, e não com a simples emissão do documento. Excepcionalmente, admite-se que a emissão do título tenha natureza pró-soluto, hipótese em que a obrigação primitiva se extingue de imediato com a entrega do título ao beneficiário. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Muito bem. Eu voto na C. A emissão do título é pró-solvendo, não extinguindo de imediato a obrigação causal, ou seja, precisa comprovar que pagou, né? Então, a primeira, em regra, a emissão do título é pró-soluto, extinguindo-se a obrigação causal. A pró-soluto que é... Ah, não. A pró-solvendo que é com o pagamento, né? A regra é pró-solvendo. A emissão, ela não se extingue, só se extingue quando pagar, né? Quando pagar, aí é pró-solvendo, né? A regra é pró-solvendo e a Uhum. exceção é pró-soluto. É pró-soluto. Então, a letra C me parece... ó, vamos ler todas elas. Em regra, a emissão do título é pró-soluto. Me parece que a regra é pró-solvendo, né? Isso, Da falta, obrigação essa causal. falta. Letra B. A emissão do título é sempre novatória, afastando a relação subjacente. Não acho que seja novatória. Letra C. Eu voto na falsa nessa B, né? A gente colocou aqui a primeira falsa, porque é pró-solvendo. Aqui, falsa. Se alguém divergir, a gente bota verdadeira ali também. A emissão do título é pró-solvendo, não extinguindo de imediato a obrigação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A emissão do título equivale automaticamente ao pagamento da dívida.
Falso. Falso, né? A emissão do título não tem relação com a obrigação causal que originou. Falso, né? Falso. Vamos ver. Quem está lendo, leia para nós a alternativa Gabarito, como correta. gabarito letra C. A emissão do título é pró-solvendo, não extinguindo de imediato a obrigação causal. Essa é a regra Uhum. geral. A Muito regra bem. geral. Fundamentação. Obrigações exíveis. Resíduo. A emissão do título e a sua entrega ao credor tem, em regra, natureza pró-solvendo, ou seja, não implica novação no que se refere à relação jurídica que deu origem ao título. No entanto, terá natureza pró-soluto quando emitido e entregue ao beneficiário, visando extinguir a obrigação que gerou a sua criação. Entendi nada. Quer dizer, não entendi nada também é um exagero, né? Mas me parece que o que a gente pode extrair daqui é que a emissão do título é pró-solvente, não extinguindo de imediato a obrigação causal. Não ficou muito claro para mim. A emissão e a entrega do título ao credor tem natureza pró-solvendo, o que significa que o devedor apenas cumpre a obrigação quando efetivamente paga o valor devido. E Exemplo, não, professor, ele não pode, por exemplo, entregar o título ao credor sem o pagamento. Não extingue a. pois é, mas aí nessa fundamentação aqui parece que misturou tudo. No entanto, terá natureza pró-soluto quando emitido e entregue ao beneficiário, visando extinguir a obrigação que gerou a sua criação. E só se extingue a obrigação quando se torna pró-soluto, que é quando ele paga. Aí extingue a obrigação. Perfeito. Dá para gravar pró-solvendo com devendo. É, eu acho que vou precisar estudar um pouco mais isso aí. Vamos ver se a próxima E esclarece. soluto como solução, né? Pagou. Pois é, teve uma ordem das coisas aqui. A emissão do título. A natureza das obrigações cambiárias enseja discussões acerca do modo como se dá o pagamento da dívida, representada por título de crédito. A doutrina majoritária afirma que, em regra, a emissão e a entrega do título ao credor tem natureza pró-solvendo, o que significa que o devedor apenas cumpre a obrigação quando efetivamente paga o valor devido, e não com a simples emissão do documento. O que ele quer dizer aqui com emissão e entrega do título ao credor? É que ele assume uma obrigação com Devedor. a formalização do título. O devedor, ele assume uma obrigação, né? Cumpre os requisitos na formalização do título, mas não é só isso. Além disso, ele ainda tem a obrigação de realizar a quitação do título. Perfeitamente. E o pró-soluto? São as situações em que a entrega do título pelo credor ao devedor demonstra que a dívida está paga? Que é o que diz aqui no final. No entanto, terá natureza pró-soluto quando emitido e entregue ao beneficiário visando extinguir a obrigação que gerou a sua criação. Vou ver se eu encontro algumas espécies aí que Tudo bem. representam esse absoluto. Tá bom. A diferença da pró-soluto para pró-solvendo, né? A 10. Quem pode ler para a gente? Interessante aquela que ficou conflituosa, lá são documentos formais e extrajudiciais, são duas respostas, né?
Tudo bem. Professor, eu achei aqui um caso de exemplificação de utilização de título de crédito para compra e venda de imóvel, tá? Manda ver. Então, a obrigação é a entrega do imóvel. Então, no caso de uma promessa de compra e venda. Se o título de crédito for dado como pagamento e for pró-solvendo, deixa eu só aqui, ó. É preciso, né? Pró-solvendo no enredo. Um cliente adquire um imóvel de uma construtora e, antes de alcançar a posse do imóvel, emite títulos de crédito como forma de assegurar aquela avença junto ao empreendedor. Assim, caso o negócio seja pró-solvendo, implica em primeiro receber o valor do título e somente depois se daria a quitação do contrato. A negociação que for embasada em algum título de crédito somente se completaria com o efetivo pagamento do valor, seja pelo pagamento da nota promissória ou compensação do cheque. Por outro lado, se o negócio for feito com o título de crédito pró-soluto, indica que o título foi recebido como forma de pagamento e, diante disso, ao entregar, por exemplo, o cheque ao empreendedor, o adquirente já estaria quitando a obrigação. Então, ele já receberia o imóvel pelo simples fato de estar entregando o título de crédito, o, o vendedor já entrega para ele o bem. Por consequência, caso o cheque não seja pago no prazo avançado, somente restaria ao dono da unidade executar judicialmente o título e não mais tentar talvez reaver a coisa. Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. Foi esse o exemplo aqui que eu consegui localizar. Tudo bem. Tá ótimo. Eu fiz aqui uma pergunta também para a inteligência artificial que vai bem nessa linha que você colocou aí. Eu perguntei assim, diferença entre pró-solvendo e pró-soluto, exemplifique. Aí é o seguinte, diferença. Pró-solvendo significa que a entrega de um título de crédito, exatamente na linha que você falou, cheque, duplicata, nota promissória, não extingue imediatamente a obrigação. A dívida só será considerada quitada se e quando o título for efetivamente pago. Se o título não for pago, o credor pode voltar a cobrar a obrigação original. Em latim, pró-solvendo, para pagamento. Pró-soluto. Aqui a entrega do título extingue a obrigação principal de imediato, independente de o título ser pago ou não. O risco do inadimplemento do título passa a ser do credor, que só poderá cobrar com base no título e não mais na obrigação original, bem na linha do que o Denis falou, né? Aí um exemplo, pró-solvendo. João compra mercadorias de Maria e paga com uma duplicata. Se a duplicata for devolvida sem pagamento, Maria pode cobrar novamente o preço da mercadoria, pois a entrega do título foi apenas para pagamento, não extinguindo a obrigação originária. Pró-soluto. João compra as mesmas mercadorias de Maria, mas paga com um cheque dado em caráter pró-soluto. Situação excepcional, depende de ajuste entre as partes. Nesse caso, ainda que o cheque volte sem fundos, Maria não pode cobrar novamente o preço da mercadoria, devendo ajuizar execução com base no cheque. Regra geral no direito brasileiro: os títulos são entregues em caráter pró-solvendo, salvo estipulação expressa em contrário, 356. Interessante. Aí eu acho que complementou o que o Denis já tinha falado, né? E a gente fixar o entendimento de que a regra é sempre pró-solvendo e o pró-soluto precisa de cláusula expressa. Eu não estava entendendo direito essa história da entrega do título, agora ficou mais claro com esses dois exemplos aí. Ou seja, eu estou fazendo é aquilo que, de certa forma, tem no tabelionato de protesto, né? Se você paga os emolumentos do protesto com cheque sem fundo, o que acontece? Não produz a característica de pagamento de quitação, né? Então, nesse caso do protesto, o pagamento com cheque tem um caráter pró-solvendo ou pró-soluto? Pró-solvendo, não extingue a obrigação. Exatamente, pró-solvendo. Ficou bem mais claro. Agora eu já me animo a ir para uma arguição de prova oral
para explicar a diferença entre pró-solvendo e pró-soluto. Muito bem. Quem pode ler a 10? Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo assim na forma que a gente está estudando uma simplicidade tão grande, né? Nós estamos tratando mais uma aquisição de conhecimento assim tão volumosa. Estou nem falando pelo tanto de coisa que a gente já fez, mas esses detalhes, né, esse esmerilhamento, esse desbastamento das coisas, isso é fundamental, fundamental. Quem pode ler a 10 para a gente? Posso ler. Por favor, Henrique. O reconhecimento de que os títulos de crédito possuem múltiplas características evidencia a complexidade de sua disciplina. Enquanto os aspectos formais dizem respeito ao preenchimento dos requisitos essenciais previstos na legislação própria, a classificação como bens móveis os submete às regras dos artigos 82 a 84 do Código Civil. Por outro lado, a condição de títulos de apresentação impõe que a exibição do documento seja requisito para o exercício do direito, ao passo que a qualidade de título executivo extrajudicial lhes confere eficácia de obrigação líquida e certa, apta a embasar a execução. A análise conjunta dessas características permite compreender de que forma esses instrumentos conjugam segurança, circulação e efetividade. Qual das alternativas abaixo sintetiza corretamente esses atributos? Letra A. São documentos formais, bens imóveis, títulos de apresentação e executivos extrajudiciais. Letra B. São bens imóveis, documentos probatórios e obrigações novatórias. Letra C. São instrumentos de prova contratual, mas não configuram o título executivo. Letra D. São documentos informais, sujeitos apenas à boa-fé do portador. Letra E. São títulos meramente declaratórios, destituídos de eficácia executiva. Muito bem. Qual é que vocês apostam? Eu aposto na A. Eu também. A. Muito bem. Também acho que dá. Também vou na A. Show de bola. Leia para nós, por favor, a A e depois vamos para a fundamentação. Letra A. São documentos formais, bens imóveis, títulos de apresentação e executivos extrajudiciais. Fundamentação. Documentos formais devem observar os requisitos essenciais. Bens imóveis seguem o que dispõem os artigos 82 a 84 do Código Civil. Títulos de apresentação, por serem documentos necessários ao exercício dos direitos. Título executivo extrajudicial, por configurarem uma obrigação líquida e certa, nos termos do artigo 784 do CPC. Muito bem. Aqui mais um golpe mortal naquela questão que tinha duas alternativas, né? Colocando como formal e executivo, aqui na letra A, tá os dois no mesmo item. Vamos mais adiante. A 11, quem pode ler para nós? Obrigado, Henrique. Posso ler, professor? Por favor, Renata. A classificação da natureza obrigacional dos títulos de crédito permite comparações entre o regime pró-solvendo e o pró-soluto. No primeiro caso, a emissão e a entrega do título ao credor não extingue a obrigação causal, que permanece rígida até que haja efetivo pagamento. Já no segundo, admite-se que a entrega do título seja considerada em si mesma como forma de quitação integral da obrigação subjacente, extinguindo-a de imediato. Nesse sentido, é correto afirmar que a regra geral aplicável aos títulos de crédito é a de que sua emissão possui natureza pró-solvendo, salvo disposição ou intenção diversa,
que poderá excepcionar o regime e convertê-lo em pró-soluto. Pode ler as alternativas. Letra A. O regime pró-soluto constitui a regra geral dos títulos de crédito, aplicando-se sempre que não houver estipulação em contrário. Letra B. A regra geral é o regime pró-solvendo, cabendo ao pró-soluto caráter excepcional. Letra C. Ambos os regimes coexistem igualmente, cabendo ao credor escolher o que aplicar. Letra D. O regime pró-soluto aplica-se apenas aos títulos cambiais típicos, sendo o pró-solvendo restrito aos atípicos. Letra E. O Código Civil afastou a aplicação de ambos os regimes, adotando a novação automática. Muito bem. Qual é que vocês. Vamos analisar elas. A primeira. O regime pró-soluto constitui a regra geral dos títulos de crédito, aplicando-se sempre que não houver estipulação em contrário, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. B. A regra geral é o regime pró-solvendo, cabendo ao pró-soluto caráter excepcional, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Ambos os regimes coexistem igualmente, cabendo ao credor escolher o que aplicar. Falso. Falso. Até ficaria correto se, em vez de ao credor, cabendo ao credor escolher, resultasse de uma solução, de uma previsão negocial, né? Isso, Acho que é toda da porque é parte. uma exceção, né? Exatamente. Muito bem. Não é igualmente. Aí não é É. igualmente, né? O regime pró-soluto aplica-se apenas aos títulos cambiais típicos, sendo o pró-solvendo restrito aos atípicos, verdadeiro ou falso? Falso. O Código Civil afastou a aplicação de ambos os regimes, adotando a novação automática? Falso. Falso. Muito bem. Leia para nós, por favor, a alternativa apontada como correta e depois a fundamentação. Gabarito letra B. A regra geral é o regime pró-solvendo, cabendo ao pró-soluto caráter excepcional. Muito bem. Fundamentação. Obrigações quesíveis. A emissão do título e a sua entrega ao credor têm, em regra, natureza pró-solvendo, ou seja, não implica novação, no que se refere à relação jurídica que deu origem ao título. No entanto, terá natureza pró-soluto, quando emitido e entregue ao beneficiário, visando extinguir a obrigação que gerou a sua criação. Muito bem. Eu quero fazer uma perguntinha incômoda para vocês. O que é uma obrigação quesível? Executável? Vamos lá. Vamos consultar os Google aí. Tá. O que é uma obrigação quesível? Vou consultar aqui. Ó, o que diz aqui, ó? É aquela em que o devedor deve procurar o credor para efetuar o pagamento. Vem de querere, procurar, buscar. Ou seja, nessa modalidade, o pagamento é feito no domicílio do credor, porque o devedor deve procurar o credor, cabendo ao devedor ir até lá para cumprir a prestação. Base legal 327 do Código Civil. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, se o contrário é resultado da lei. Eu já não entendi. Daí vem a distinção clássica, obrigação portável, que é aquisível, o devedor vai até o credor para pagar. Pagamento de dívida em dinheiro, quando a lei do contrato assim determina. Obrigação querable, ou portátil, mais rara no Brasil. O credor é que deve buscar no domicílio do devedor. Exemplo. Imagine que João contrata Maria como professora particular e assina um contrato dizendo que o pagamento mensal será feito na residência de Maria.
Nesse caso, a obrigação é quesível. João deve ir até a casa dela pagar. Se nada for ajustado, vale a regra geral do 327, paga-se no domicílio do devedor. Entendi nada. Não ficou tão claro assim como eu gostaria. Tudo bem. Mas É igual aqui aquela questão, né, professor? Tava ruim e parece que piorou. eu até estava sabendo, agora eu estou quase sabendo, né? Então ficou complicado. Mas convite aí para a gente ir atrás, né? Então, a emissão do título e a sua entrega ao credor tem, em regra, a natureza o pró-solvendo e o pró-soluto, acho que ficou muito claro, né? Não implica inovação. No entanto, será a natureza pró-soluto quando emitido o cheque ao beneficiário visando extinguir. Vamos para 12. Que eu estou vendo aparecer, não foi objeto das questões, mas eu estou vendo aparecer aqui obrigações quesíveis, então são obrigações portáveis, mas eu precisando de mais explicação. Aí vem o examinador na prova oral, A portável é o contrário da quesível. é o contrário? É. A portável é o oposto da quesível. Nela, a obrigação é de o devedor levar o pagamento ao domicílio do credor. É o caso, por exemplo, das mensalidades escolares ou despesas de condomínio, que são consideradas dívidas portáveis por imposição legal. Ainda tem mais essa. Jogou um pouquinho mais de luz, né? Tudo bem. Quem pode ler a 12 para a gente conseguir fechar pelo menos mais umas duas? Que aqui o ganho que nós temos é quanto mais questões a gente fizer. Quem pode ler a 12 para nós? Fernanda emitiu uma nota promissória em favor do seu fornecedor, com vencimento em 90 dias, assumindo a obrigação de efetuar o pagamento em dinheiro ao portador do título na data pactuada. Passado o prazo, o credor apresentou o título para cobrança, alegando que a emissão desse tipo de documento já pressupunha a realização do pagamento futuro, como forma de extinguir a obrigação nela representada. Considerando a natureza jurídica dos títulos de crédito e a disciplina doutrinária, assinale a alternativa correta quanto à classificação dessa espécie de título. Posso ler aqui do meio de novo, professor? Por favor, pode sim. Passado o prazo, o credor apresentou o título para cobrança, alegando que a emissão desse tipo de documento já pressupunha a realização do pagamento futuro como forma de extinguir a obrigação nela representada. Considerando a natureza dos títulos de crédito e a disciplina doutrinária, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de título de circulação, pois visa facilitar a transferência do crédito entre diferentes sujeitos. Trata-se de título executivo, pois permite o ajuizamento de ação sem necessidade de prévia constituição do débito. Trata-se de título de apresentação, pois seu exercício depende da exibição formal perante o devedor. Trata-se de título de resgate, pois pressupõe futuro pagamento em dinheiro que extinguirá a relação cambiária. Trata-se de título declaratório, pois se limita a registrar a existência da obrigação sem eficácia executiva. Olha, para mim só uma está errada. A primeira, trata-se de título de circulação, pois visa facilitar a transferência do crédito entre diferentes sujeitos? Verdadeiro. Me pareceu verdadeira. A segunda, trata-se de título executivo, pois permite o ajuizamento de ação sem necessidade de prévia constituição do débito? Me pareceu verdadeira também, não? A constituição do débito talvez seria a questão para ser exigível. Então, por exemplo, se a Para nota executar, né? promissória, se a nota promissória não está vencida, então ela não é exigível.
Então perde um dos requisitos do título executivo, que é a exigibilidade. Perfeitamente. Nem permite o ajuizamento da ação, porque não venceu, né? Uhum. Tá, então vocês colocam falsa, Eu voto no falso. eu vou botar no verdadeiro. Então me lasque. C. Trata-se de título de apresentação, pois seu exercício depende da exibição formal perante o devedor. Verdadeiro ou falso? Eu iria na falsa também. Falsa. Eu fiquei Eu, com. eu, eu, eu vou no verdadeiro. Eu também vou no Eu verdadeiro. vou de verdadeiro também. E desconfiado. Trata-se de título de resgate, pois pressupõe futuro pagamento em dinheiro que extinguirá a relação cambiária. Verdadeiro ou falso? Agora eu já balancei. Acho que é É, verdadeiro. eu estou mais para o verdadeiro também. Alguém acha que é falso? Agora, essa última trata-se de título declaratório, pois se limita a registrar a existência da obrigação, sem eficácia executiva. Essa é falsa, né? Esse é falso. Falso. Então vamos para brigar com o examinador. Ele diz que a B está correta. Trata-se de título de resgate. Hum, Pronto. título de É que, resgate. A é que no emissão caso ele está falando da nota promissória, né? é Aham. isso? A nota promissória, realmente a nota promissória tem essa característica, né? Você paga e pega o título de volta. Assumindo a obrigação. Passado o prazo, o credor apresentou o título para a cobrança, alegando que a emissão desse tipo de documento já pressupunha a realização do pagamento futuro como forma de extinguir a obrigação. Considerando a natureza jurídica dos títulos de crédito, bagunçou meu coreto aqui. Gabarito letra D. Trata-se de título de resgate, pois pressupõe futuro pagamento em dinheiro que extinguirá a relação cambiária. Fundamentação. Título de resgate. A emissão pressupõe futuro pagamento em dinheiro que extinguirá a relação cambiária. Muito bem. Eu acho que a gente consegue fazer mais uma ainda. Essa coisa desses títulos de resgate, título de circulação, complicada. Alguém pode ler a 13 para a gente? Finalizar? Para me manter acordada. Eu também. Eu tô Gente, precisando parar. tem um minuto aqui, né? A Uhum. análise da doutrina evidencia que os títulos de crédito não apenas documentam obrigações, mas também têm por finalidade viabilizar sua transferência entre diferentes sujeitos. Essa aptidão de circular confere aos títulos relevância no mercado, pois permite a circulação da própria riqueza representada pelo crédito, garantindo maior dinamismo às relações empresariais. A característica destacada corresponde a uma função específica desses instrumentos, que transcende sua simples executividade e reforça sua importância como mecanismo de fomento econômico. Nesse contexto, assinale a alternativa que indica corretamente a classificação atribuída a essa espécie de título. O nesse contexto é a chave, né? Vamos lá para a alternativa correta já, para a gente ficar dentro do tempo. Pode ler para a gente, Lana, por favor? O gabarito é a letra B, título de circulação, pois tem por finalidade a transferência do crédito entre sujeitos. O gabarito ou melhor, a fundamentação objetiva a circulação de crédito. Muito bem. Gente, eu achei muito produtivo, embora cansativo, né? Um tema que exige da gente. E amanhã nós temos, assim, um grande dia. Por quê? Porque nós vamos iniciar na parte da manhã com direitos reais e à noite com direito sucessório. Vamos ver se o corpo aguenta, né? Então, eu quero desejar uma boa noite para vocês, agradecer a participação de todos e amanhã estamos de volta. Forte abraço aí, uma boa noite. Boa noite, colegas.